Estamos ao vivo. Bom, Flávio está aí com a gente mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre Cristo morreu na sexta-feira ou na quarta-feira, né? Eu tenho a minha opinião e Flávio tem a opinião dele. Vamos fazer aqui um belo de um debate. Hoje nós vamos falar se Cristo morreu na sexta-feira ou na quarta-feira. Eu acho que eu vou vencer essa parada com a minha sexta-feira. Vamos ver se eu consigo. Eu vou começar lendo um versículo para poder a gente entrar aqui na batalha. Irmão Flávio, Mateus 12:40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Bom, se você fizer os cálculos aí, Cristo morreu na sexta-feira, que é o que todo mundo acredita, então ele ficou sexta-noite no ventre da terra, sábado o dia inteirinho, sábado à noite. Então ele ficou um dia só e 2 noites. Tem alguma coisa errada aqui? Tem alguma coisa errada aqui. 3 dias e 3 noites no ventre da terra, assim como foi com Jonas. Explica essa, irmão Flávio, nós temos um grande impasse agora para poder desvendar. Quando eu li a Bíblia da primeira vez, isso ficou, gente, eu sou boa nisso, eu sou boa para detectar quando tem alguma coisa que não está batendo. Isso não está batendo. Um dia e 2 noites. Irmão Flávio, quer começar? Então, Priscila, antes de Jesus falar que ele ia ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra, os escribas, os judeus desafiaram, queremos ver de ti um sinal que prove que você é o Messias, que você é verdadeiro. E aí Jesus falou, nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Então imagina o seguinte, Priscila, eles pedem um sinal para Jesus que prove que ele é o Messias. Jesus fala que só vai ser dado um sinal. Só um sinal eu vou dar para vocês, que é o sinal do profeta Jonas. Aí, o sinal do profeta Jonas é esse, de que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus vai ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Agora, se é o único sinal que Jesus vai dar, e esse sinal não acontece, deixaria os judeus realmente com razão de dizer que ele não é o Messias, correto? O único sinal que ele falou que ia dar, e esse sinal não acontece, ele não ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, ele ficou só uma noite, um dia, mais parte de uma noite. Aí os judeus falariam com razão, ele não é o Messias. Então por que é importante a gente saber essa questão aí da morte de Jesus? Porque foi o único sinal que ele falou que deixaria para essa geração daquela época, Maia Dutra, dos judeus, para provar que ele é o verdadeiro Messias. Quer dizer, então, que o único sinal que Jesus deixou não se cumpriu? E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana é o quê? Quarta-feira, né? Fará cessar o sacrifício. Quando ele morreu, a cortina do templo se rasgou de cima a baixo e acabou o sacrifício, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tinha acabado de ser crucificado. Então, a única lei que caiu por terra foi a lei dos sacrifícios. Para cessar a oblação, sobre as asas da abominações virá o assolador. E isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Aí eu te pergunto, mas essa semana é profética? É literal? E aí? Olha, Deus é perfeito em todos os seus caminhos, Priscila. Ele não ia deixar uma rebarba aí para os ateus ou para qualquer pessoa opositora ter o que falar contra Deus. Digamos que aí fosse profético e Jesus morreu numa sexta-feira, que não é metade da semana. Alguém já poderia falar com razão. A profecia está dizendo que ele vai morrer na metade da semana, ele morreu no final da semana? Então Deus é perfeito, é tanto profético como literal. A profecia ela aconteceu de uma tal forma, nós vamos poder mostrar aqui pelo calendário hebraico, que o ano da morte de Jesus, o dia 14 de Nisan, que era o dia da véspera da Páscoa, que foi a data em que Jesus morreu, no dia 14 do calendário hebraico do mês Nisan, caiu exatamente na metade da semana, no ano 30 da era cristã e também no ano 31 da era cristã. Então Deus é perfeito em seus caminhos. As coisas aconteceram de tal forma que a profecia ela coincidiu com a metade da semana literal e aconteceu também como a metade da semana, 3 anos e meio, profética. Como o nosso Deus é caprichoso, é exato em todos os seus caminhos. Eles acham que é o anticristo, né? Não é o Messias. Mas aí está falando do Messias.
o assolador aí é o Tito Vespasiano, que veio e destruiu o templo. O único que teria capacidade de quitar os sacrifícios e as ofertas é o Messias. É ele quem deu seu corpo e nele cumpriu toda a lei, cumpriu tudo que estava escrito sobre o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele que tinha poder de quitar o sacrifício. A Páscoa, ela deveria ser comemorada, a morte do Cordeiro, no dia 14 de Nisan, do primeiro mês, que é o mês Nisan ou Abib. O dia 14 de Nisan caiu numa quarta-feira, véspera da Páscoa, porque a Páscoa era no dia 15. E o dia 15, ele era comemorado como um sábado, entende, Priscila? No dia que caía aquela Páscoa, aquele dia, seja quinta, seja o que dia que fosse, ele era considerado como um sábado. Ele era inclusive chamado de Shabat. E a véspera da Páscoa era chamado de Parasev, preparação. Igual a sexta-feira. Sexta-feira na Bíblia é chamada preparação do sábado, correto? Nos dias de festa, a mesma coisa. A véspera do dia do sábado festivo, este sábado festivo podia cair em qualquer dia da semana porque a data era fixa, a véspera desse sábado era também chamado de preparação daquele sábado festivo. E na semana em que Jesus morreu, o Shabat da Páscoa caiu na quinta-feira. Quinta-feira. E a quarta-feira foi a véspera do sábado, que fala aí em João 19:14. E era a véspera da Páscoa. Parasev. Não era a véspera do sábado, o sétimo dia, era a véspera de um sábado cerimonial. Tanto que na versão Mato Soares, diz assim, e era especialmente um dia grande de sábado, ou um sábado de solenidade. Sábado festivo, sábado da Páscoa, que caiu na quinta-feira. Bem, agora eu vou te laçar. João 20, versículo 1. Eu vou abrir aqui. Quero ver como é que você vai sair dessa. João 20, versículo 1. Já estamos falando aqui do primeiro dia da semana. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada. Bom, primeiro dia da semana nós sabemos que é domingo. E agora, Flávio? Agora eu te lacei. O testemunho de João está dizendo que foi nesse momento que Jesus ressuscitou ou que a Maria Madalena já encontrou o túmulo vazio? Já encontrou o túmulo vazio. Então não tem como, por esse depoimento aí, não tem como saber quanto tempo já tinha ocorrido a ressurreição, correto? Esse depoimento diz que ela foi de madrugada, no primeiro dia da semana, e a pedra já estava revolvida, e Jesus já não estava lá. Inclusive o anjo falou, Jesus já ressuscitou. Não diz, aí nesse depoimento não está mostrando o momento da ressurreição, está mostrando que o túmulo já estava vazio. Não serve como prova para eu dizer que aí foi o momento da ressurreição. No único evangelho, eu vou abrir aqui, evangelho de Mateus, é o único evangelho que dá o exato momento da ressurreição. Ok? Vamos ver lá? O único evangelho que diz o momento exato que ocorreu a ressurreição. É Mateus capítulo 28. Algumas versões, elas distorcem, elas torcem o versículo para tentar favorecer o domingo. Mas o original está mais de acordo com o que eu vou ler aqui. A maioria das versões traduzem da forma como eu vou ler aqui. E no fim do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto. Concorda que esse grande terremoto vai ser o momento da ressurreição? Porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Então teve um terremoto, um anjo que desceu removendo a pedra, e era final do sábado, e ainda estava para despontar o primeiro dia da semana. Nós temos que raciocinar como judeu. Os evangelhos foram escritos por judeus, não foram escritos por romanos. Foram escritos por judeus. Quando que termina um dia e começa outro, ô Priscila, dentro do raciocínio judaico? Foi tarde e manhã o primeiro dia. Foi tarde e manhã o segundo dia. Então, é de pôr do sol a contagem bíblica. E não de meia-noite a meia-noite, essa maluquice humana aí. Perfeito, Priscila. Perfeito. A contagem hebraica, judaica, é de pôr a pôr do sol. Então, quando fala, e no fim do sábado, quando começava o primeiro dia da semana, era o quê? Pôr do sol do sábado, para iniciar aquela tardezinha poente do domingo, correto? Do primeiro dia da semana. Então, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Então, no fim do sábado, seria o pôr do sol de sábado, sábado, 6 horas da tarde.
5h30, 6 isso? horas da tarde. Sim. 5h30, 6 horas da tarde. Foi nesse momento que aconteceu o quê? Um grande Foi que terremoto. viram a pedra. Peraí. Isso, Não, um houve um grande grande terremoto. terremoto. Por quê? Um anjo desceu. Versículo 2. Então, É, qual é o único evangelho, que narra o momento exato da ressurreição de Jesus? Mateus 28. Muito bem, Priscila. Se Jesus ressuscitou no final do sábado e morreu numa sexta-feira e foi sepultado ao pôr do sol da sexta-feira, nós vamos ter uma noite e um dia só. Diminuiu mais ainda, ô Priscila. Se Jesus morreu numa Diminuiu mais sexta-feira e foi ainda. sepultado ao pôr do sol, só dá uma noite e um dia. Não cumpre nem um terço, não cumpre nem um terço da profecia que ele falou, 3 dias e 3 noites. Ficou pior ainda agora, hein? E agora? Né? Festas judaicas também podem ser chamadas de dia de sábado, digamos assim. Sim, eu É, tenho uma é a prova. primeira vez que eu estou ouvindo. Eu tenho uma prova no Antigo Testamento que dias de festas fixas era chamado de sábado, igual o sábado do sétimo dia. E agora, Lucas, capítulo de número 23. Vamos ver o que diz lá. 23, E do era, 54 ao 56. e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também, e viram o sepulcro. E como foi? Calma aí. Posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Lá em Marcos, capítulo 16, diz que passado o sábado, elas fizeram o quê? Comprar especiarias, correto? Correto. Aqui está dizendo que antes do sábado, elas prepararam especiarias e repousaram conforme o mandamento, antes do sábado. A minha pergunta é a seguinte: como é que elas compraram depois do sábado e prepararam antes do sábado? Primeiro você compra, depois você prepara, correto? Correto. Então, como é que elas compraram depois do sábado e prepararam antes do sábado, tendo só um sábado? Irmão, não sei, não faço a menor ideia desse impasse. Existe uma versão em Portugal, na Biblioteca de Coimbra, de Lisboa, desculpa, de Lisboa, uma versão da Bíblia chamada Reina Valera, de 1564. Edição Reina Valera. Sabe como é que está ali em Mateus e Lucas? Passado os sábados. Não acredito. A Sério? versão Reina Valera, que é uma versão protestante, é uma das Bíblias mais respeitada em termos de antiguidade, de 1560 e alguma coisa, na Biblioteca de Lisboa. Tem como acessar o arquivo online lá. A versão lá tá passado os sábados. Houve mais de um sábado naquela semana. Passado o sábado cerimonial, passado o sábado sétimo dia. Eis que houver um grande terremoto. Em Mateus 28:1. Tá no plural. No plural. Quer dizer, colaborando mais ainda de que houveram 2 sábados naquela semana. Um sábado cerimonial que caiu na quinta e outro sábado, o sétimo dia, que é o normal. As mulheres esperaram passar o sábado cerimonial para comprar as especiarias, preparar e aí guardar o sábado conforme o mandamento. Por isso que tem essa palavra, o sábado conforme o mandamento, porque o outro era conforme o ritual da Páscoa e o outro é conforme o quarto mandamento da lei de Deus. Nisan, voltei para o ano Nisan. Abril, mês de Nisan, dia 19 de abril do ano 30, Páscoa. Tá aqui, Erev Pessah, véspera da Páscoa. Quarta-feira. Tá aqui, ó. Esse que tá marrom aqui. Quarta-feira, ó. Páscoa. Quinta-feira, sábado da Páscoa. Caiu na metade da semana. 3.790 do calendário hebraico, mês de Nisan, 14 de Nisan, caiu numa quarta-feira, véspera de uma quinta, que a quinta foi a Pessah. Pessah. Tá aqui, ó. A véspera, preparação da Páscoa. Quarta-feira, metade da semana. Aí dá 3 dias e 3 noites. No calendário hebraico. Mesmo que alguém, não, que Jesus não morreu no ano 30, ele morreu no ano 31, teme. No ano 31 também dá. Dá na quarta-feira a Páscoa, a Pessah. Então,
Deus é perfeito, metade da semana, profético, literal, véspera de um sábado cerimonial que cai na quinta-feira. Jesus ficou a noite da quinta, a noite da sexta, a noite do sábado. O dia da quinta, o dia da sexta e o dia inteiro ao pôr do sol do sábado. 3 dias e 3 noites. A sua palavra cumpriu, porque na sua boca nunca se achou engano e nenhuma mentira. Perfeitamente cumpriu o sinal de Jonas, ele é o Messias verdadeiro. Irmão, eu estou usando um vídeo de um satanista, inclusive o próximo vídeo que vai entrar no ar também vai entrar esse satanista falando que a queda de Adão foi no primeiro dia da semana, tá? A queda de Adão. O primeiro dia da semana, em inglês, é Sunday, escrito em português Sunday, sol, day, dia. Então, ele se sente honrado, homenageado, quando alguém adora, não importa quem, naquele dia, que é o dia dele. É o dia que Adão pecou, é o dia que a gente entrou em desgraça. Então, assim, não é muito difícil ele ter mexido os pauzinhos aí, para que Cristo ressuscitasse no dia para homenageá-lo. A gente guarda o domingo, por quê? Porque Cristo ressuscitou no domingo, e de repente isso aí é uma grande mentira, né? Porque ele ressuscitou no sábado, no pôr do sol, né? Como Você ele provou aí perfeito. dentro da palavra. Eles criaram essa tradição de que Jesus teria estado no domingo para tentar justificar a observância do primeiro dia da semana, que era o dia do sol, em honra ao Deus Sol, para justificar, e fizeram essa inversão de preparação do sábado. A preparação do sábado é sexta-feira. Mas por quê? A maioria dos cristãos não sabe que existe mais de um sábado, sétimo dia, que existe os sábados festivos. Só quem estuda muito a Bíblia e conhece a respeito dos mandamentos de Deus, o sábado, sétimo dia, que sabe desse segredo, que além do sábado, sétimo dia, existiam os sábados festivos fixos que caíam em dias da semana. Quando a pessoa descobre isso, aí abre a chave de entendimento sobre a última semana da morte de Jesus. E aí percebe que na semana que Jesus morreu, houveram 2 sábados. O sábado cerimonial que caiu na quinta e o sábado sétimo dia. E aí as coisas se encaixam perfeitamente. Eu não sei se a palavra feriado em hebraico é sábados, mas pelo que eu estou entendendo Shabbat, descanso. Shabbat. Nossa, que demais! Até hoje, lá em Israel, eles chamam de Shabbat. O dia de perdão, que é Yom Kippur, eles chamam de Shabbat. Shabbat do Yom Kippur. Shabbat da Páscoa. Deus abençoe todos vocês. Que a paz seja convosco e tenha uma boa noite todos vocês. Obrigado, Priscila. A paz seja contigo. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!